Muito bem, vamos agora para mais um momento juntos, mais uma aula de exegese do Novo Testamento, mais uma aula de grego, mais uma aula de gramatização, mais uma aula de explicitação textual. Se você quiser fazer também um curso de grego e exegese grego comigo, entre em contato. O banner você viu ali divulgando, e também o número você pode anotar aqui do meu WhatsApp, 162-981-09-1777. Muito bem, vamos então à aplicação textual. Hoje iremos trabalhar com o termo orque e taimos. Orque e taimos. Orge e taimos são dois termos correlatos utilizados para a expressão a ira de Deus na Septuaginta, ou seja, a tradução do texto ou dos manuscritos hebraicos do Antigo Testamento para o grego, certo? Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego dentro da proposta da Septuaginta. Então, ao traduzir vários termos hebraicos, a Septuaginta vai usar, por exemplo, o orge, certo? Orge e taimos, etimologicamente, tá? Taimos denotando já a emoção, certo? E orge a expressão. Então, essa distinção ela tem um sentido frequentemente usado junto, como nós vamos ver em Deuteronômio 9:19, em que elas estão utilizadas de uma maneira até permutável em um paralelismo. Tá? Também algumas serão permutáveis dentro de construções no genitivo, como nós vamos ver, taimos, tes, orgues, e orgetal taimoi, certo? Como estamos vendo ocorrer e vemos a ocorrência nos textos de Êxodo 32:12 e o Números 32:14. Também nós vamos encontrar um outro termo que é correlato, que é o taimostai orge, que está lá em Gênesis 39:19, que é mais raro de ser encontrado, tá? O orgetaimotai, já vamos ver em 1 Samuel 11:6 também, como sendo considerado já uma expressão rara também de ser utilizada e encontrada dentro do corpus escritos do Antigo Testamento. Então, há muitas expressões, seja como orgue ou como taimos, que vão ter mais ou menos incidência em alguns momentos dentro da proposta desenvolvida da construção textual, da tradução do termo hebraico, ou desses dois termos hebraicos, dentro da Septuaginta, tá? Nós vamos ver também uma outra aferição e participação já utilizada, que é o orgizó e o taimó, e o paregizô e o paragismos, que são formas ativas de orgizó e taimó, que vão ocorrer apenas uma vez cada, que vai ter no sentido de provocar a ira. Alguém que está provocando a ira, que provocou a ira. Então, nas formas passivas, vão ser comum e vão ficar ou até estar no sentido de irado. Então, os substantivos, por exemplo, paraorgismos e parorgismá, já vão ter um sentido de provocação à ira, mas serão raros muitas das vezes. O termo, por exemplo, orbilose taimotés, essas palavras já vão significar indignado, irado, e vão ocorrer principalmente na literatura de textos específicos, como de sabedoria, ou em todos os casos, exceto um que vai se referir apenas ao caso, um atributo humano, tá? Vamos ver aqui, quando ocorre algumas expressões também correlatas, para serem utilizadas, comuns para a ira no grego secular, que são kotós, kolós e menes, tá?
essas já são utilizadas no grego secular. Usadas para a ira de Deus na Septuaginta, kotós não ocorre de forma alguma, kolós apenas 5 vezes, tá? Como aplicada até uma referência de uma ira humana. Imenes apenas 4 vezes, como uma proposta já também de um estado de ira. Então, a referência à ira humana, ou um estado de ira humana, ela muitas das vezes pode ser aplicado, e é aplicado em expressões que estão contidas, por exemplo, em Jeremias 33:12, Salmo 103:8, mas não vão ter, tá, uma associação e uma participação tão constante, tá? Então, vai ocorrer momentos de interpretações e parafrases, em geral na Septuaginta, que vai ocorrer uma tradução corretamente no hebraico, embora algumas vezes até venha a ser mecânica, quando vai se utilizar, por exemplo, a expressão taimos, quando referência hebraica, e orgue, quando o hebraico vai significar irritação. Então, quando o hebraico vai se referir de uma forma antropomórfica ao nariz de Deus, a Septuaginta já vai preferir uma forma antropopatática, a orge. Então, algumas vezes, vai substituir a ira de Deus pelo pecado, que vai provocar e escolher e parafrasear e gerar e alterar o sentido dentro da proposta que ele está desenvolvida de aplicabilidade e de tradução. Então, a ira de Deus, nesse aspecto, vai ter um sentido de uma revelação da ira de Deus, tá? Então, essas questões que é preciso estar atento, tá? Nós vamos ver também alguns escritos, a ira de Deus no judaísmo posterior, que são utilizados aí, em principalmente alguns textos pseudopígrafos, que são os denominados livros apócrifos, tá? Que aí ali vai aparecer uma ira humana, muitas das vezes, julgada por diferentes maneiras, que pode haver, no caso, a ira justa, tá? Como causa da transgressão da lei, tá? Então, a ira do governante pagão contra os transgressores, também nesse caso, vai ser justificável e pode servir de uma ilustração, nesse caso específico, da ira de Deus, tá? Então, nós vemos algumas questões que se tornam presentes no texto de uma forma não direta, mas indireta. Então, na linguística, o Novo Testamento nunca vai utilizar menés, kolós para a ira de Deus, mas apenas orche ou taimós também. Tanto nesse contexto da Septuaginta, como no contexto do corpus escritos do Novo Testamento, você vai ver a ocorrência do termo orgue e taimós para a ira de Deus, tá? Como vamos ver em Romanos 2:8, em Apocalipse, não é? Orgue, etikelekeses, dikaikrosia, como está lá em Romanos 2:5, tá? Que já é uma ideia de uma explosão descontrolada da ira, o uso até de uma palavra ou de uma terminologia que pode ser utilizada para estecoria, tá? Que é uma palavra subparalela e utilizada para emoção, para uma proposta de uma antítese, de substancial mensagem aplicada para João Batista. Então, você vê algumas questões que são incluídas dentro do contexto do Novo Testamento, e a ira, na visão de Deus no Novo Testamento, ela se torna uma ira que é um elemento inalienável da visão de Deus no Novo Testamento, que se tornaria, então, com uma conotação de horrível coisa, ou uma coisa horrível, como uma expressão que é utilizada por escritor da carta aos Hebreus 10, versículo 31, que fala: horrível coisa é cair nas suas mãos, ou cair nas mãos de Deus. Então, às vezes, orge pode parecer estar presente quase como uma força operante e independente, tá? Um termo qualificador. Já no Novo Testamento, nós vamos ver a personificação transcendente como distinta aos instrumentos, tá? Então, no Novo Testamento, como no Antigo Testamento, amor e ira não são mutuamente exclusivos em Deus, tá? E é pela ira que se mede a grandeza da misericórdia, e pela misericórdia que se mede a grandeza da ira.
Então, esses paralelos também são pensados, aplicados e propostos em alguns textos dentro do Novo Testamento. Então, a relação de orgue, a ira de Deus, com a sua macrotomia, paciência, por um lado também com a sua macrotimia, que é um instrumento da sua misericórdia, vai ter um sentido já utilizado para indicar que a misericórdia que dá aos pecadores espaço para o arrependimento, certo? Para um apaziguar, extrair e extinguir a intervenção da ira de Deus, porque a misericórdia foi aplicada, ou aplacada, certo? Então, essas questões são muito importantes também serem consideradas dentro desse contexto aplicativo que nós podemos falar quando estamos trabalhando com a aplicação desses dois termos dentro do que é exegese, dentro do que o texto, dentro do que é a proposta de uma explicitação, de uma argumentação, de um desenvolvimento, de uma organização exegética textual vai propor para podermos, dentro de um método até histórico-gramatical, trabalhando ali com uma sintaxe, uma análise sintática do texto e do termo, podermos assim desenvolver a aplicação. Obrigado a todos.